a partir da elaboração do Plano Clima. Então, hoje é um dia de muita alegria para a gente, muita felicidade, boas falas, vai ser super legal, tá bom? E eu e Letícia vamos estar aqui no apoio de vocês, se precisarem, a gente está à disposição. Tá legal? Letícia, pode tocar, tá com você. Bom dia a todas e todos, a todos que estão assistindo. Eu gostaria de dar só alguns avisos logísticos antes da gente começar o nosso webinário, a todos que estão assistindo também. A gente tem na tela vários ícones aí para os participantes poderem participar aí da nossa discussão hoje. A gente pede para vocês focarem em dois, que é o de perguntas e respostas e o chat. Infelizmente, o ícone de levantar a mão aqui hoje não vai estar sendo usado, tá bom? Então, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, a gente vai ter uma sessão de perguntas e respostas, então a gente pede que vocês usem o ícone de perguntas e respostas para enviar suas perguntas, que elas serão coletadas para serem respondidas, tá bom? E caso vocês tenham comentários, sugestões e observações, podem se sentir livres para utilizar o chat, tá bom? Obrigada e bom evento a todos e todas. Então, bom dia pessoal. Bem-vindo ao nosso webinário sobre federalismo climático, desafios e oportunidades para os municípios na elaboração do Plano Clima. Esse momento é uma iniciativa da Coalizão para o Desenvolvimento Urbano Sustentável da Amazônia. A coalizão é uma iniciativa patrocinada pela Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos, pela GIZ e pelo WRI, que tem como objetivo criar uma ambiência de cooperação para iniciativas e projetos no território amazônico, partindo da necessidade da gente discutir melhor a produção do desenvolvimento urbano sustentável nas cidades amazônicas. Hoje, a gente tem a honra de receber aqui três ilustres convidados do governo federal, para que a gente possa fazer um overview de como está a construção do federalismo climático, especialmente a partir da elaboração do Plano Clima. E aí eu gostaria de dar as boas-vindas à Inamara, do MMA, ao Maurício, também do MMA, e da Alice, do Ministério das Cidades. Dizer que vocês são muito bem-vindos aqui no nosso meio municipalista. E para fazer uma saudação bem especial e calorosa nesse momento, eu gostaria de convidar a minha amiga, parceira de todas as horas, a Sara, da GIZ. Bom dia, Sara. Bom dia, Jeconias. Bom dia também a todos os participantes, né? As participantes do Brasil todo, que facilita essa ferramenta, né, para poder levar essa discussão absolutamente importante sobre a cooperação para a mudança do clima e um sistema interfederativo para o território do Brasil para o maior número de municípios possíveis. É um grande prazer estar aqui com vocês, né, e abrir esse evento junto com os nossos parceiros da Frente Nacional de Prefeitos. Muitíssimo obrigada pelo convite, Jeconias, né? Vocês são grandes parceiros nossos, né? Não só na formação da coalição para desenvolvimento urbano sustentável na Amazônia, mas também em muitas outras atividades para apoiar fazer essa ponte, né, entre políticas públicas nacionais e os municípios do Brasil. E também quero cumprimentar, a gente nunca faz nada sozinha, né, nos nossos projetos, os nossos parceiros do Ministério do Meio Ambiente, o Ministério das Cidades, com quem temos o prazer de trabalhar juntos nessa temática de clima e cidades. Então, também um muito bom dia para a Inamara, Maurício, Alice, né? É um grande prazer estar aqui com vocês e poder traçar esse caminho em conjunto, porque o que eu venho observando ao longo dos últimos anos
que tenham a vontade, tenham um interesse, há tem uma certa ansiedade, né, no nível municipal de avançar, a implementar medidas, a planejar processos no município que vão apoiar a redução da emissão de gases estufas e aumento da adaptação das cidades e a sua população para a mudança do clima. Mas, no mesmo tempo, muitas vezes, né, falta o conhecimento, a experiência, o que de fato faz sentido, né? Porque tem amplas possibilidades o que poderíamos fazer, mas também olhando com os recursos limitados dos municípios, onde eu deveria investir, onde eu deveria fazer uma prioridade para, de fato, avançar nas pautas climáticas e, de fato, né, evitar ou reduzir, pelo menos, os impactos mais adversos para a população das cidades. Então, eu acho que isso é um bom ponto de partida, com os dois ministérios que também estão fazendo uma ponte super importante entre eles, e isso é essencial, né, para os municípios não ter que sempre ficar com a responsabilidade de fazer essa ponte, que a gente também faz isso no nível federal, né? E começar a dialogar, a orientar, a discutir as políticas, os programas que vão dar a orientação para entender um pouco melhor, tá? Quais são as áreas onde eu vou investir, quais são as áreas que são mais imediatas, urgentes. Não sei se vocês conhecem, né, esse quadro sobre o urgente e importante, né? Eu acho que na mudança do clima a gente lida muito com isso, né? Porque tem coisas que são urgentes, que os municípios têm que fazer logo, né? Para evitar, né, impactos adversos. Mas também tem coisas importantes que você não pode implementar logo, mas precisa uma visão mais meio prazo para uma boa implementação. Então, entender junto com os municípios, né, o que é urgente, o que é importante e urgente, né, acho que vai ajudar muito no planejamento financeiro, no planejamento temático, no planejamento urbano, dos representantes aqui que estão nos ouvindo. Então, eu estou muito feliz poder estar aqui junto com vocês e também dar um destaque especialmente para os municípios da Amazônia, que também vão estar aqui conosco, porque eles têm uma necessidade especial para orientações que se adaptam para o contexto das cidades amazônicas, que é bem diferente de muitas outras cidades do Brasil. Então, muitíssimo obrigada pelo convite. Aqui eu represento, eu nem falei isso no começo, né? Assim, a GIZ, a Cooperação Alemã, eu cuido do nosso portfólio urbano, eu sou responsável para os projetos Cidade Presente e Andos, que trabalham aqui junto, especialmente o projeto Andos, financiando uma parte também desse esforço, mas também articulando muito com o projeto de Proadapta, que desde longa data está apoiando a adaptação climática aqui no Brasil. Então, muito obrigada e passo de volta para você, Jeconias. Obrigado, Sara. Obrigado pelas palavras sempre lúcidas, sua e de toda a equipe da GZM. Mande o nosso abraço aí a todas e a todos, Sara. Bom, eu queria, antes de passar a palavra para a Inamara, que vai ser a primeira palestrante, dizer mais ou menos como é que vai funcionar a nossa atividade hoje. Cada interruptora vai ter 20 minutos para abordar, né, o tema que a gente combinou antes. E eu peço que, assim como a Letícia falou, vocês podem ir colocando aí no íconezinho de perguntas e respostas as suas questões, que ao final das 3 falas, então, a gente vai distribuir, né, as perguntas para que eles possam responder. Bom, Inamara Mello é coordenadora-geral do Plano Clima Adaptação no Ministério do Meio Ambiente. A gente teve, né, Inamara, um encontro muito bacana semana passada, durante a oficina de federalismo climático. É importante, eu acho, dizer que a FNP vem batalhando muito junto ao governo federal para que haja um espaço de construção política, né, em que a participação dos municípios seja levada em consideração na construção, né, das políticas e das ações climáticas do país. E eu já quero, ao te passar a palavra, Namara, agradecer toda a sua vontade, todo o seu esforço e todo o seu comprometimento em ampliar o espaço de diálogo e ação federativa. Seja bem-vindo, Namara.
Muito obrigada, Jeconias. Muito bom dia para todos que acompanham esse evento aqui. Em nome da Secretaria Nacional de Mudança do Clima, é para nós assim uma enorme satisfação atender esse convite no momento em que o governo federal busca incrementar e acelerar essa agenda federativa, tratando de meio ambiente e mudanças climáticas. O diálogo interfederativo é imprescindível para que haja maior efetividade da implementação da agenda climática. Então, a gente tem a satisfação de poder apresentar aqui aos amigos da Frente Nacional de Prefeitos, WRI, GIZ e os diversos municípios e representantes que acompanham esta agenda. Nós vamos aqui colocar uma apresentação para vocês em que a gente aborda aquilo que foi a encomenda para essa nossa manhã. Pergunto se vocês estão vendo aí a nossa apresentação, tudo bem? Bom, eu quero aqui apresentar para vocês, Jeconias, um pouco o que a gente dialogou, né, nessa oficina, que envolve o fortalecimento da Agenda Nacional de Adaptação. A gente sabe que a Política Nacional de Mudança do Clima, que já vinha desatualizada, hoje ela está passando aí por uma atualização no Comitê Interministerial de Mudança do Clima, e a gente trata aqui da dimensão da adaptação nesta política. Nós temos um Plano Nacional de Adaptação de 2016, que já deveria estar em seu terceiro ciclo, mas a gente hoje está entrando no segundo, a partir da elaboração do Plano Clima. É um processo que está em andamento e a gente entende que para o fortalecimento da agenda nacional de adaptação, é importante a gente tratar com os entes federados e setores, particularmente no que diz respeito a apoio técnico e apoio político, e também ações de impacto para o fomento à implementação. Então, foi isso que a gente buscou tratar nos dias 19 e 20. Nós tivemos uma excelente oficina aqui em Brasília. Nós tivemos 19 estados representados, nós tivemos muitos municípios representados, basicamente todas as instituições municipalistas, diversos ministérios. É importante dizer que nós estamos trabalhando em parceria com o Ministério da Cidade, Ciência, Tecnologia e Inovação, também o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, neste evento, ao lado ainda do Ministério de Relações Exteriores, e uma diversidade, uma gama de instituições que hoje estão muito próximas, né, buscando aí este diálogo interfederativo. Nossa agenda aqui em Brasília foi justamente para a gente estabelecer esse diálogo e coletar subsídios para a estruturação do Plano Clima Adaptação. É o documento que vai consolidar a agenda climática para o governo brasileiro, mas ali a gente também procurou debater as necessidades, as demandas dos entes subnacionais frente a essa agenda, identificar prioridades e reunir elementos para uma ação que se inicia, que eu acho que é bastante importante nessa agenda governamental. Nós estamos falando do projeto Adapta Cidades, que eu vou comentar um pouquinho acerca disso para vocês. E por que essa agenda é tão importante? Antes da gente ali falar deste processo, eu queria aqui contextualizar um pouco qual que é esse momento e qual que é o contexto dessa crise climática, para a gente falar sobre a necessidade do envolvimento de todos acerca disso. A gente hoje, mundialmente, né, nós temos assistido essa preocupação em relação ao aquecimento global. Mesmo se a gente tiver implementado as contribuições nacionalmente determinadas, ainda assim nós estaremos longe de um limite seguro, que seria 1,5 graus, de acordo com o painel de cientistas ligado à ONU, que é o IPCC. E a gente, aqui no Brasil, nós temos uma agenda de mitigação que é bastante arrojada, bastante ousada, mas ali está muito claro o que é preciso
fazer. Nós temos uma meta para 2025 para reduzir as nossas emissões a um patamar de 1,32 gigatoneladas de emissão de gás de carbono. Temos aqui para 2030, esta redução deve chegar em 1,20 gigatoneladas e até 2050 para a neutralidade de carbono. Isso é possível, isso é necessário. Essa é uma agenda que o Brasil é capaz de se comprometer, afinal de contas, nós temos um grande patrimônio natural, isso favorece a nossa agenda climática. Agora, para adaptação, isso tudo se torna muito mais desafiador. Nós temos aí um país de dimensão continental, com uma capacidade adaptativa baixa ou muito baixa. Isso envolve muitos desafios para a nossa agenda. Nós temos muitos municípios com risco alto, muito alto de deslizamento de terra, risco alto, muito alto para enxurradas, alagamentos, sem contar aqui na parte relacionada à estiagem, à seca. O fato é que nós temos neste país de dimensão continental muitos desafios a tratar pelos diferentes perfis e realidades socioeconômicas, produtivas, regionais, diferentes capacidades institucionais e financeiras e também, por que não dizer, diferentes níveis de atenção e de prioridade para essa agenda. Então, a ideia aqui é chamar a atenção de que nós precisamos ter todo mundo junto, ligado a isso, para enfrentar este cenário de emergência climática, de crise climática que nós temos hoje no Brasil e no mundo. O Brasil hoje registra o aumento da temperatura máxima acima da média global, chegando a 3 graus em algumas regiões. A gente estava falando ali de 1,5 grau, que é a média, né, mundial, mas aqui no Brasil esse registro já é de 3 graus em algumas regiões. E na última década nós tivemos praticamente 93% dos municípios brasileiros atingidos, com muitos prejuízos, milhões de pessoas afetadas com suas moradias danificadas. Isso tudo faz com que o Banco Mundial aponte o Brasil como sendo um dos 10 países mais vulneráveis neste contexto de crise climática. E a gente tem visto isso se intensificar nesses últimos anos, particularmente aqui a partir de 2020, 21 foi pior, 22 veio na sequência, 23 a gente já está consolidando os dados de 2023, que foi ainda muito pior do que os anos anteriores. E os cenários futuros, Jeconias, são muito alarmantes. A gente aqui não está querendo pintar o cenário de caos, a gente precisa alertar gestores públicos sobre a necessidade de agirmos imediatamente, que o que está pintando aí não é a gente ficar nesta sequência de desastres que nós temos assistido todo dia pela televisão. Essa tendência é ainda de piora, devido ao aumento de temperatura, redução, né, de chuvas nas regiões Nordeste e Norte, na região Central, concentração dos extremos de chuva, em especial nas regiões Sul e Sudeste. Isso tudo traz muitos riscos para nós, já que nós temos também um processo de alta vulnerabilidade. Todas as projeções apontam para ampliação do aumento da ocorrência de desastres e de doenças, particularmente transmitidas por vetores e veiculação hídrica e térmica, em todo o país, mesmo que de forma heterogênea muda ali de um país ou de uma região para outra, mas isso tudo combinado aos fatores não climáticos, ou seja, as desigualdades, segregação no espaço das cidades, a insuficiência de serviços básicos e ainda a baixa capacidade institucional dos governos, isso tudo dificulta muito para nós. A gente sabe que o custo da inação, inclusive, pode ser muito alto. Nós precisamos agir neste cenário, porque se não fizermos nada, o custo para o país tende a ser muito maior do que uma ação voltada ao enfrentamento dos riscos climáticos. As projeções feitas pela COP do Rio de Janeiro, no estudo do professor Roberto Scheffer, é de que nós vamos ter, na verdade,
2,8 trilhões no PIB brasileiro até 2050, que corresponde a um crescimento acumulado de 20,6% menor no PIB, entre o cenário de um impacto de ação, de enfrentamento à mudança climática e aquele de inação. A gente pode, inclusive, alertar também que isso impacta a geração de riqueza, a geração de empregos. Nós estamos falando da ordem de 3,4 milhões de empregos que deixariam de ser gerados em todo o país até 2050. E todas as regiões devem ser afetadas de forma significativa mediante a essa inação. Aqui, rapidamente, para eu poder entrar no processo e falar tanto do Plano Clima quanto do Adapta Cidades, alguns dados que mostram que o Brasil está no top 10 em relação ao número de óbitos, também em relação ao número de perdas econômicas e com registro de desastres climáticos em todas as regiões do país, seja por seca, seja por chuva, por deslizamento de terra, e isso impacta enormemente a população mais pobre desse país, os grupos mais vulneráveis. Então, é preciso que todos entendam que a adaptação, a agenda da adaptação, ela não é mais uma opção, ela é hoje uma necessidade. Nós temos visto todos os dias nos jornais aquilo que envolve a necessidade deste enfrentamento com todos os nossos gestores dos entes, dos 3 entes federativos, atuando juntos. Em função disso, a Secretaria estabelece aqui 5 objetivos principais relacionados a esta agenda, que são a própria reflete os próprios objetivos da agenda climática hoje no Brasil. E a gente começa por institucionalizar uma governança climática que seja transversal, multinível, transparente, que seja participativa, que seja eficaz, para que a gente possa aí atuar com uma política de fato ambiciosa, com planos, né, de mitigação, de adaptação, com meios de implementação efetivos. Então, em 2023 foi retomada a agenda do Plano Clima, com as 2 dimensões, mitigação e adaptação. Tem uma estratégia transversal com meios de implementação, com monitoramento, gestão. Isso exige necessariamente essa articulação multinível. Nós iniciamos esse trabalho no Comitê Interministerial de Mudança do Clima, em um dos grupos de trabalho. Esse GT é coordenado por nós. E ele fala do conteúdo básico deste documento que nós precisamos tratar, e lá consta, inclusive, como integrar as ações de adaptação a essa agenda e essas diretrizes voltadas aos governos subnacionais. O marco, né, desta nossa agenda, ela não está apenas na Política Nacional de Mudança do Clima, é uma orientação hoje internacional a partir da UNFCCC e do Acordo de Paris. Esse é um diálogo que mobiliza as nações e que o Brasil se coloca bem neste processo hoje, nesta agenda. Nós estamos atualizando, então, o nosso Plano Nacional de Adaptação de 2016, apresentando, então, o Plano Clima Adaptação, com planos setoriais, com planos de ação, prevendo iniciativas até 2035, com 15 planos setoriais. Nós temos aqui agricultura, biodiversidade, cidades, indústria, energia, enfim, planos setoriais que trazem esse recorte social, né, de igualdade racial e combate ao racismo, povos e comunidades tradicionais, a questão da segurança alimentar, a questão da saúde, todos esses temas e setores, eles trazem aspectos importantes que precisam ser observados no contexto de crise climática, e o governo deve, então, apresentar ações estruturantes e medidas de adaptação aí até 2035. Esse é um processo que precisa acontecer de forma participativa, né, com diálogo, alinhamento, engajamento das instituições e dos segmentos,
para que a gente garanta a elaboração de um diagnóstico e uma estratégia à altura, né, dos desafios que o país enfrenta. E esse processo precisa ser validado. Os compromissos e documentos relacionados aos compromissos brasileiros do clima, eles precisam ser validados pela sociedade. Em função disso, nós estamos lançando este mês, pela plataforma Brasil Participativo, um amplo debate com a sociedade que vai poder apontar metas ou prioridades para cada um dos 15 planos setoriais de adaptação e também prioridades para os planos de mitigação, e a gente ainda faz esse debate por meio da Conferência Nacional de Mudança do Clima, por meio da consulta pública do plano e no Fórum Brasileiro de Mudança do Clima. E a gente também está tratando aqui de engajar os diversos setores para uma consulta acerca do Plano Clima Adaptação, além de tratar disso no Congresso Nacional, com organizações da sociedade civil, entidades do setor privado. Para essa consulta, nós propomos 2 rodadas. Uma agora de início para apresentação desse processo. Então, essa nossa agenda na oficina realizada semana passada em Brasília, ela serviu para a gente apresentar este conteúdo do Plano Clima. E a gente vai ter uma segunda rodada ali entre os meses de agosto e setembro. Esse é um processo que não envolve apenas o MMA, obviamente, nós coordenamos, tem a orientação técnica científica do MCTI, mas envolve hoje 23 ministérios diretamente na elaboração deste documento, sendo que para cada plano setorial ou temático, nós temos aí a coordenação técnica e a articulação conduzida por um ou mais de um ministério relacionado a essa temática. Nós avançamos na elaboração do texto da estrutura geral, que envolve aí o contexto em que se dá a elaboração deste nosso documento. Nós apresentamos um conjunto de informações relacionadas a impactos, vulnerabilidades, adaptação, também objetivo, princípios, as diretrizes para a estratégia de adaptação, e trabalhamos ainda agora com essa questão das metas e meios de implementação, e isso tudo está alinhado à questão dos planos setoriais e da estratégia de mitigação. Então, é uma agenda comum. Nós apresentamos para cada ministério que assume como ponto focal uma espécie de template para que a gente garanta uma uniformidade na elaboração deste trabalho. E aqui, para cada setor, nós vamos ter os principais riscos e vulnerabilidades para essa agenda de adaptação e o conjunto de ações que precisam ser desenvolvidas, além de tratar da gestão do plano. É importante dizer que o nosso Plano Nacional de Mudança do Clima, o Plano Clima, ele tanto traz para mitigação quanto para adaptação, acho que bases metodológicas referenciadas internacionalmente. Nós estamos tratando aqui com o ciclo da adaptação, que é uma referência da UNFCCC, também trazendo os conceitos alinhados internacionalmente com o que tem, né, de melhor na ciência disponível hoje para a gente lidar com os impactos climáticos, tanto decorrentes da variabilidade natural, aquilo que é o processo natural, né, e também as mudanças relacionadas à atividade humana, os processos socioeconômicos. Então, é um conjunto de conceitos que balizam esse nosso trabalho e trazendo como eixo norteador a questão da justiça climática. Nós sabemos que nós precisamos de uma resposta abrangente às particularidades, às especificidades, seja dos grupos vulneráveis, seja das regiões do país, entendendo as desigualdades que estão colocadas e a intersetorialidade, né, entre uma temática e outra. Nós precisamos incluir questões aqui relacionadas à classe, assim, buscando priorizar os mais pobres, embora os impactos climáticos eles estejam aí para todo o
povo brasileiro, né? Mas a gente precisa começar a atender prioritariamente aqueles com a menor capacidade adaptativa, e a gente vai ter aí, ao final desse processo, compilado um documento e aprovado na reunião do Comitê Interministerial até o final do ano. Nós iniciamos ali em junho, julho de 2023, e a gente espera chegar ao fim de 2024 com um documento robusto, com estratégias setoriais e temáticas, tendo a validação dos segmentos e da sociedade brasileira em torno dessa agenda, para construir uma política que seja, de fato, a cara do Brasil. Só que essa agenda, ela precisa chegar no território, Jeconias. A gente tem a consciência de que a gente não poderia esperar o resultado da agenda, né, do planejamento, chegar aqui meus 20 minutos, mas eu já estou terminando, vou aqui apenas passar rapidamente esses dois principais conteúdos que foram tratados na nossa oficina de federalismo climático. Então, a gente tratou do planejamento nacional, mas a gente tratou deste projeto do governo federal que vai garantir o apoio à elaboração de planos municipais de adaptação. A gente está trabalhando aqui com 5 componentes. A ideia é disponibilizar ferramentas, metodologias e uma espécie de guia municipal para apoiar a elaboração desses documentos, estruturando uma governança para garantir o diálogo federativo, apoiar o desenvolvimento de capacidades, então promover a capacitação, a qualificação dos gestores públicos, tanto estaduais quanto municipais. A gente começa agora pelos estados, já que este é um ano eleitoral, então a capacitação com municípios começa no ano que vem. A gente vai começar pelos estados, garantindo uma coordenação estadual, e vamos apoiar aí um suporte técnico e mentoria, os 260 municípios, para chegar a uma fase de monitoramento, com ações do projeto sendo monitoradas, e a prioridade, né, as prioridades de adaptação devidamente identificadas, com engajamento dos atores, uma grande articulação institucional, para a gente ter essa agenda de adaptação construída com a participação de estados, municípios, e a gente espera que esse processo ele possa ser replicado. A ideia é começar em 10 municípios por estado, em todos os estados da federação, para que os estados possam internalizar esta metodologia, este conhecimento, e buscar replicar isso junto a outros municípios do seu estado. Há, inclusive, aqueles estados que têm já demonstrado a disposição de trabalhar com mais de 10 municípios neste processo, que para nós é bem importante. E eu acho que o Brasil caminha, tanto na agenda de mitigação quanto de adaptação, para garantir maior protagonismo no cenário internacional. Particularmente, nós nesse momento em que a gente deve sediar a COP30 no Brasil em 2025, também temos aí a presidência brasileira no G20. Eu acho que hoje o Brasil vive um bom momento, um momento de oportunidade para que a gente avance mais rapidamente numa agenda tão desafiadora, que é a agenda de mudança do clima. Acho que a avaliação que a gente faz dessa nossa atividade aqui em Brasília não poderia ser melhor. Foi de altíssimo nível, foi de grande participação, de grande representatividade, e eu acho que a partir disso, a partir deste marco inicial, a gente aprofunda este diálogo e a gente vai construir juntos uma agenda concreta para garantir meios de implementação, para garantir financiamento, para garantir capacitação, que é o que a gente entende que precisamos fazer para apoiar uma ação mais estruturante por parte dos municípios. Era esse o nosso recado, Jeconias, e eu agradeço enormemente a oportunidade. Amara, nós que agradecemos não só a sua disponibilidade, mas a gente percebe todo o carinho e comprometimento da tua apresentação. A gente vai ter certamente, Namara, muitos outros espaços para dialogar sobre o plano clima.
Os municípios estão, acho que foi uma palavra que a Sara utilizou com propriedade, ansiosos, né, para verem como seus esforços e suas iniciativas vão ser reconhecidas, né, pelas políticas estaduais e pela política climática nacional. É um caminho que a gente tem que percorrer juntos e a gente está muito satisfeito com toda a abertura, né, ao diálogo que vocês, e você especificamente, têm proporcionado. Obrigado, Namara. De pronto, eu passo a palavra para Alice Carvalho, assessora direta do ministro das Cidades. A Alice está com uma missão belíssima, né, Alice? Está sob sua coordenação a, a elaboração do caderno de cidades, né, do capítulo sobre cidades no Plano Clima da Adaptação. E seja muito bem-vinda, Alice. Obrigada, Jeconias. Obrigada a todos. Queria, bom, primeiro agradecer o convite, né? Dizer que eu tive um pequeno problema com a internet. Eu espero que vocês me ouçam bem. A internet aqui do Ministério está bem ruim hoje, mas fiz o possível para a gente conseguir ocupar esse espaço aqui e mostrar um pouco da visão do Ministério das Cidades nesse processo de consolidação, né, da agenda de adaptação do país e da construção do Plano Clima. Então, eu queria realmente agradecer a oportunidade que a Frente Nacional dos Prefeitos está trazendo aqui para o Ministério das Cidades, em nome do ministro Jader Filho, que tem trazido essa agenda, né, climática de forma muito, muito forte, muito estratégica para o Ministério, é importante que isso seja dito. A parceria com a GIZ, né, a Sara, nossa representante aqui, com vários projetos dentro do Ministério das Cidades, que a gente considera estratégico para o Ministério ter essa parceria. E também ao Ministério do Meio Ambiente, que tem trazido toda, né, e nos ajudado a incorporar toda essa agenda que a gente tem chamado de incluir a lente climática na questão, né, dos instrumentos de desenvolvimento urbano e de planejamento urbano. Eu tenho uma apresentação, eu não sei se a Letícia vai conseguir colocar aí, eu acho que ajuda a guiar um pouco a nossa conversa aqui e apresentar, né, um pouco qual é a visão que o Ministério das Cidades está tendo nesse processo, né, de governança climática, que eu acho que, como a Inamara trouxe, eu acho que esse é um processo que vai culminar a gente discutir de forma muito estratégica como que o país enxerga, né, a governança climática, né, tanto no nível nacional quanto no nível estadual e municipal. Eu acho que esse é um ponto que a gente ainda tem muitas lacunas, né? O Ministério das Cidades trabalha geralmente com as áreas, né? Os pares em termos municipais e estaduais são a Secretaria de Desenvolvimento Urbano ou as secretarias de infraestrutura, mas a gente precisa unir, né? Unir a questão ambiental, né? Aonde está o tema, às vezes está na defesa civil, eu vi muitos representantes aqui de defesa civil, né, municipal, então a gente precisa conseguir unir tanto o desastre na perspectiva da prevenção, né, as ações de desastre na perspectiva da prevenção e na perspectiva da resposta, né? E a gente tem, se puder passar aí o slide, um cenário muito digamos assim, desafiador no Brasil, né? A gente tem, aí falando aqui dos desafios do Ministério das Cidades, a questão do cenário histórico de crise urbana no país, a gente tem, né, mais de 80% da população vivendo nas cidades, e que a gente tem um problema, né, de pobreza urbana, né, segregação socioterritorial, a violência urbana, precariedade da infraestrutura de transporte público e mobilidade, uma degradação ambiental urbana, vários desafios em termos habitacionais, né, uma demanda por habitação muito significativa e uma ausência, fragilidade de saneamento ambiental. Então, esses são os principais problemas que a gente entende já como desafio do Ministério das Cidades, e, agravado a isso, o tema da mudança do clima, né? Somado a isso tudo, a gente tem o desafio de trabalhar o tema da mudança do clima, e a gente precisa fazer isso tudo, como a Inamara bem pontuou, a gente não pode esperar. A gente não pode esperar o plano clima ficar pronto, né? A gente tem todo esse processo acontecendo, mas a gente tem o desafio já posto, né, né, no nosso nariz e nas nossas demandas, em termos de resposta que a gente precisa atuar, apoiando os municípios e os governos estaduais na implementação de projetos e né, de provisão de infraestrutura que considere essa demanda da mudança climática. Se puder passar o slide, por favor. Então, aqui é só para, né, ilustrar, como a Inamara bem pontuou, são os diversos os desafios, né, em termos de mudança do clima. A gente tem desde
desafios no termo de deslizamentos e fluxo de detritos, né, os vendavais, os ciclones, as inundações e as enchentes, as ondas de calor, as secas, tudo isso, né, agravando esse cenário, né, e de demanda de infraestrutura que a gente precisa atuar para melhorar as nossas cidades. Se puder passar. Então, aqui, como uma provocação, né, o que a gente enxerga que a gente precisa para transformar as nossas cidades? Primeiro é reconhecer as demandas históricas que existem, né, de exclusão e de desigualdade, e que a gente não consegue dissociar o tema da mudança do clima sem a gente falar na questão da desigualdade, né? Então, a gente precisa reconhecer que a gente tem esse histórico e atuar de forma prioritária nas áreas mais vulneráveis. A gente tem uma necessidade de prover investimentos em infraestrutura urbana, tanto na lente de adaptação quanto na perspectiva da mitigação, né? Acho que o Brasil é exemplo em muitos aspectos no tema, né, da política ambiental e climática, e a gente tem que dar dar esse suporte, né, de prover uma infraestrutura capaz de responder à questão da adaptação e da mitigação, né, e da redução das emissões. Como é que a gente enxerga? Que a gente precisa atuar num projeto de desenvolvimento urbano integrados, né, muitas vezes, e historicamente, né, o Ministério das Cidades muitas vezes atuou de maneira segregada e segmentada entre áreas, habitação, saneamento, mobilidade, e aí que está um desafio posto de, em alguns casos, a gente precisar integrar esses projetos e trabalhar com projetos de desenvolvimento urbano integrado. Isso também é um desafio para nós, mas é uma coisa que a gente tem, né, se colocado para a gente atuar de maneira constante, né, essa integração dos projetos e dos setores, considerando que o território ele é único e, né, indivisível, e a gente precisa atuar de maneira chegar nos municípios de forma mais integrada. E uma outra frente, que é um desafio, né, posto para todos nós, que é a melhoria da capacidade de planejamento e de implementação dos atores locais. O Ministério das Cidades também tem essa perspectiva de atuar nas frentes de capacitação e de melhoria do planejamento, né, em nível local. Então, essa é uma dos nossos desafios. Se puder passar, por favor. Então, aqui só para mostrar de maneira bem rápida como é que o Ministério das Cidades está estruturado frente a esses desafios. Temos 5 secretarias nacionais: Secretaria Nacional de Habitação, com o programa Minha Casa Minha Vida, Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana, Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, Secretaria Nacional de Periferias, que é a nova secretaria criada, né, nessa nova gestão do presidente Lula, justamente para responder, né, e para dar respostas de políticas públicas mais focadas nesses territórios mais vulneráveis das nossas cidades, e a Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, que tem essa perspectiva mais macro de trabalhar com instrumentos de planejamento urbano, né, com a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e com essa frente de capacitar gestores locais e atores e atrizes que atuam nas nossas cidades, nas políticas de desenvolvimento urbano. Se puder passar. Aqui, só para mostrar as 3 perspectivas que a gente trabalha em termos de apoio aos entes subnacionais, né? Tanto a perspectiva da infraestrutura, né, de provisão de infraestrutura, com apoio a recursos, né, deixando bem claro que as nossas políticas, elas trabalham 100% delas são de competência municipal. Então, o que a gente precisa fazer no nível nacional é dar esse suporte, tanto prover em termos de recursos, né, apoiar os municípios e os estados em obras de infraestrutura, né, tanto na perspectiva do planejamento e na perspectiva da capacitação, né, considerando que a competência nacional é apoiar, né, os municípios e dar as diretrizes, né, para o planejamento e para o desenvolvimento urbano. Se puder passar. Aí aqui eu quero passar mais rapidamente, até tem vários slides, depois eu vou pedir para passar, mas aqui é para mostrar esses números que a gente tem falado, né, em relação ao novo PAC. Como foi colocado, o desafio colocado hoje para a gente dentro do governo é que a gente já tem uma demanda, né, e uma necessidade da gente investir nas nossas áreas de infraestrutura urbana, né? Com Minha Casa Minha Vida, né, os financiamentos habitacionais, as obras de infraestrutura, né, de mobilidade urbana e, principalmente, aí mais voltado aqui para o tema de adaptação, são as nossas obras e o nosso apoio aos municípios para a frente de urbanização de favelas, então apoiar os municípios a atuarem nessas áreas precárias, né, que demandam uma
a necessidade de prover infraestrutura. As ações de contenção de encostas, que são muito, muito significativas e a gente sabe de maneira recorrente, né, os danos e os desafios que a gente tem, né, no país com as ocupações precárias nas nossas encostas. Então, as nossas obras de contenção de encostas são ações muito muito específicas que a gente atua dentro do Ministério e que a gente precisa apoiar os municípios nessa frente, né, com os planos municipais de redução de risco, enfim, identificando essas áreas mais vulneráveis. A demanda por obras de drenagem urbana, né, com esgotamento sanitário, resíduos sólidos e abastecimento de água. Eu já vi aqui uma das perguntas que foi colocada, esse valor que a gente está colocando aqui são valores que o governo federal está disponibilizando por meio do novo PAC até 2026, né? A gente vai selecionar obras com esse montante de recursos. Para essa nossa primeira seleção, se puder passar, a gente está falando aqui, né, o Ministério da Cidade, junto com a Casa Civil, está fazendo a primeira seleção de projetos e obras, né, agora, desde o final do ano passado, estamos selecionando essas propostas, né, ainda está em análise do Ministério, uma carteira de projetos e obras para apoiar os municípios, considerando essas premissas de respeitar o Pacto Federativo, então entendendo que as demandas colocadas pelos estados e pelos municípios, elas são plenamente legítimas e que a gente precisa dar alguma, né, alguma resposta. A parceria entre o governo federal, estados e os municípios nos investimentos do novo PAC, isso é uma das premissas também colocada, a gente precisa atuar de maneira sinérgica, né, entre os 3 níveis de governo. São obras novas, a gente está falando de tanto retomar obras antigas, mas aqui na nova seleção de projetos são novas obras que a gente está disponibilizando para a população e um processo transparente e amplo para a seleção dessas propostas. Se puder passar. Para esse volume de recursos que a gente está falando nessa primeira etapa, né, o Ministério das Cidades tem como desafio selecionar 44,8 bilhões em termos de investimento de recursos, tanto nessas frentes de cidades sustentáveis e resilientes, quanto no eixo de água para todos. Se puder passar. Eu vou detalhar um pouco mais, mas sem querer entrar muito no detalhe, no eixo de cidades sustentáveis e resilientes, a gente tem essas 5 modalidades, né? O Periferia Viva, que é um novo programa que pretende justamente atuar nas áreas de urbanização de favelas e com o tema da regularização fundiária. A prevenção a desastres naturais, com obras de contenção de encostas e macrodrenagem urbana, as obras de esgotamento sanitário urbano, a gestão de resíduos sólidos e as obras de mobilidade urbana, tanto grandes e médias cidades quanto renovação de frotas. E aqui a gente está falando, então, tanto da perspectiva da adaptação quanto da perspectiva da mitigação, né, da redução de emissões. Para essas modalidades, a gente está selecionando 40 bilhões de reais em termos de investimento, se puder passar. Na outra frente, que é o eixo de abastecimento de água, se puder passar mais um slide, por favor. Desculpa, aqui eu vou detalhar, então, um pouco cada uma dessas modalidades, mas só para ressaltar, né? As obras de urbanização de favelas, de regularização fundiária, são aquelas que mais se relacionam com a questão da vulnerabilidade, né, nas nossas cidades. Então, a gente tem como desafio atuar na melhoria das condições de vida nas periferias urbanas, por meio de urbanização de favelas, né, a remoção de palafitas, em muitos casos é necessário, prover infraestrutura urbana, saneamento básico, contenção de encostas, e atuar de maneira bem integrada nesses territórios periféricos. E os projetos também para apoio à regularização fundiária nessas áreas urbanas, apoiando justamente as áreas que estão demarcadas como ZEIs, né, como Zonas Especiais de Interesse Social. Se puder passar. Para as ações de prevenção a desastres naturais, a gente tem os 2 eixos, que tanto as obras de contenção de encostas quanto de macrodrenagem. Para isso, a gente trabalhou junto com a Casa Civil com alguns municípios, né, que são prioritários, né, em termos de recorrência de deslizamento de encostas. Então, a gente, como município elegível, trabalhou inicialmente com 702 municípios com recorrência de deslizamentos de encostas e mais de 500 pessoas em áreas de risco, priorizando essas áreas para a gente atuar e trabalhando como critério de seleção das propostas justamente aqueles municípios que têm maior aderência, as propostas que têm maior aderência aos planos municipais de redução de risco das nossas cidades.
Se puder, as obras de macrodrenagem, mais um. Vocês estão me ouvindo? Está cortando um pouco, Alice. A conexão, eu não sei, para mim travou aqui o slide, eu não tô conseguindo, não sei se passou aí para vocês. Agora voltou. Agora voltou. É porque a apresentação para mim está travada, mas eu posso seguir aqui que eu tenho ela impressa. O que a gente estava falando, assim, em termos de macrodrenagem, a gente atua nos 961 municípios considerados críticos, né, com recorrência de enxurradas e inundações, e mais de 500 pessoas em áreas de risco. Né, esses são nosso recorte prioritário em termos de macrodrenagem. Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Eu tirei meu vídeo aqui, porque eu acho que talvez esteja pesado aqui para mim, que eu não estou conseguindo passar. Então, em termos de esgotamento sanitário, né, indo para essa modalidade de esgotamento sanitário, a gente está apoiando os municípios, né, em obras e investimentos para ampliação do serviço de coleta e tratamento de esgoto sanitário nessas áreas e nas cidades mais estratégicas, né, para a gente atuar. A gente tem o desafio de trabalhar a universalização do saneamento, né, que está colocada na nova lei do saneamento, que é um desafio para todos nós. E aí, nosso apoio se dá por meio da gente apoiar, né, os municípios e os estados nessas obras de ampliação do serviço de coleta e tratamento. Se puder passar. E no eixo Água para Todos, a gente atua tanto na área urbana quanto na área rural, né? Essa nova gestão do Ministério das Cidades, a gente também atua na área rural, e pode passar mais um. E aí, como desafio, a gente tem também ampliar o acesso e a melhoria na qualidade do serviço de abastecimento de água em áreas urbanas, também provendo a ampliação do acesso ao serviço de abastecimento de água nos domicílios rurais. Né, aqui é mais um desafio também que a gente tem para atuar, né, em termos de construir a resiliência das nossas cidades, né? Em muitos casos, no caso de secas, né, a gente tem essa demanda por melhorar a resiliência, né, justamente nessas infraestruturas de abastecimento de água, que é uma demanda muito recorrente. Se puder passar. Por fim, só para mostrar um pouco o cenário atual, né, a gente recebeu como proposta, né, nesse processo de seleção 6,4 mil propostas recebidas, 260 bilhões em termos de demanda de investimento em infraestrutura, e temos 44,8 bi para selecionar. Estamos justamente nessa fase de priorizar os municípios e as obras consideradas mais estratégicas e mais alinhadas com as diretrizes colocadas nos nossos manuais aqui do Ministério. Se puder passar. Na camada de planejamento, que também é uma camada importante que o Ministério vem atuando, eu gostaria de destacar uma ação da nossa Secretaria Nacional de Periferias, que está construindo, né, uma rede nacional de prevenção de risco de desastres. Esse é um TED, né, que a gente está em desenvolvimento com as nossas universidades, e vamos apoiar a elaboração de planos municipais de redução de risco, né, justamente entendendo que esse instrumento do planejamento, ele é importante, ele é muito importante para os municípios, a partir do Plano Municipal de Redução de Risco, conseguirem identificar as áreas mais prioritárias e mais vulneráveis das suas cidades, dos seus territórios. Uma outra frente que a gente também vem trabalhando, né, a implementação de soluções baseadas na natureza. Isso é importante, né, junto com a equipe da GIZ e da nossa equipe da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e a Secretaria Nacional de Periferias. A gente elaborou uma nota técnica e estamos trabalhando com revisão e orientação dos nossos manuais, da nossa ação orçamentária, porque a gente entende que a gente precisa justamente alinhar, né, as nossas formas de apoiar os municípios para incluir, né, soluções baseadas na natureza como uma das premissas nossas de apoio aos nossos projetos, né, e às nossas obras.
Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo no sentido de fomentar, né, essas iniciativas, conhecer como é que elas têm ocorrido, né, em várias cidades do país, reconhecendo que temos contextos distintos, né, em cada uma das cidades, mas que tem muita troca de experiências possíveis de serem feitas entre os municípios brasileiros. E, por fim, eu gostaria de destacar o apoio aos instrumentos de planejamento urbano municipal. A gente primeiro trabalhou nessa elaboração do guia, né, para elaboração e revisão dos planos diretores, e agora a gente vai ter 10 milhões de reais para a gente apoiar cerca de 100 municípios para justamente incluir a lente climática, né, nos instrumentos de planejamento urbano, quer seja plano diretor, ou outros modelos né, outorga onerosa, enfim, outros instrumentos de planejamento urbano em que a gente possa incluir a lente climática. Isso é algo que a gente vem trabalhando, a gente ainda não tem isso formatado, mas a gente, junto com o Ministério do Meio Ambiente, esse é um desafio que a gente quer, inclusive, linkar com esse projeto que o MMA está colocando, né, de trabalhar os planos de adaptação local. Então, a gente quer poder incorporar os planos de adaptação local, né, e essa temática da lente climática nos nossos instrumentos de planejamento urbano. Se puder passar. Aqui, só para mostrar também alguns projetos piloto que a gente vem desenvolvendo com alguns municípios, e alguns a gente já encerrou, né, as parcerias, e outros estão em desenvolvimento. Gostaria de destacar 2 projetos que a gente tem no âmbito da cooperação com a Alemanha. Um que é o projeto de apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável, e o outro, o projeto Cidade Presente, que incorporam essa perspectiva de trabalhar a sustentabilidade em nível municipal e em nível local. Né? No projeto da Cidade Presente, como eu citei inicialmente, a gente tem essa perspectiva de trabalhar o desenvolvimento urbano mais integrado, inclusivo e resiliente ao clima. Né? Selecionamos 6 municípios Parece que a conexão da Alice caiu de vez. Alice? Só mais um segundinho, pessoal, para ver se ela consegue restabelecer a conexão. eu caí, mas eu voltei. Vocês estão me escutando? Isso, ótimo, agora sim, Alice. Ressuscitei. Bem-vinda de volta. Então, já estou finalizando. Gostaria de passar, então, para o programa Capacidades, que foi relançado no ano passado, né, o nosso portal Capacidades, justamente para apoiar os municípios, né, e os gestores e gestoras locais, né, na perspectiva do planejamento e da capacitação. Né? Então, a gente hoje já tem 11 cursos disponíveis sobre desenvolvimento urbano sustentável. Estamos com algumas parcerias em desenvolvimento com a Unidade Federal do Semiárido, né, o projeto Traduz, que é um projeto que também tem essa perspectiva de trabalhar, né, os instrumentos de desenvolvimento urbano sustentável, o Instituto Lincoln, que também tem sido nosso parceiro e que a gente tem apoiado alguns cursos junto com eles, justamente nessa perspectiva da justiça climática e do apoio aos instrumentos de desenvolvimento urbano alinhados com a questão climática, e esse projeto de cooperação com a Alemanha que eu havia citado anteriormente. Se puder passar. Por fim, eu gostaria de destacar que a gente tem 2 frentes, né, que estão assim, em curso, né, ao longo deste ano e do próximo ano. Um deles é a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, que é o desafio nosso de rever, né, e atualizar a Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano, né, estabelecer um pacto para o desenvolvimento urbano sustentável e formular linhas de investimento e programas convergentes. A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, ela tem alguns eixos transversais, né, sendo um deles a mudança do clima, o outro desenvolvimento econômico local, a equidade e o viés intergeracional, a segurança urbana e a transformação digital. No tema da mudança do clima, o nosso desafio e a oportunidade que a gente está enxergando é justamente fazer isso conciliado com toda a discussão do Plano Clima. Né? Então, a gente está conciliando
as discussões no âmbito da Conferência das Cidades, que vai trabalhar a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, e para isso a gente vai ter as etapas de conferências municipais ao longo do mês de abril, maio e junho, as etapas estaduais ao longo do mês de junho, julho, agosto e setembro, e a etapa nacional que deve se dar a partir de novembro deste ano, que é a etapa final, né, desse processo. E a gente está tendo a oportunidade de conciliar isso com a coordenação do Caderno Setorial de Cidades. Se puder passar mais um, que é justamente esse cronograma e um pouco o desafio que a Inamara colocou, né? E aqui a gente mostra como é que a gente deve conciliar esses dois momentos. Então, no âmbito da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, inicialmente, ao longo desses primeiros meses deste ano, a gente estava trabalhando numa discussão interna. Agora, no âmbito do Conselho das Cidades e da Conferência das Cidades, o debate da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, ela vai né, trabalhar na perspectiva local, então está sendo colocado esse desafio, né, da gente trabalhar a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano no âmbito das conferências das cidades, e no final do ano a gente trabalhar essa consolidação no âmbito da Conferência Nacional. Em paralelo a esse processo, vai se dar o Plano Clima, como a Inamara bem pontuou na apresentação dela, que vai se dar ao longo deste ano, e o Ministério das Cidades é responsável por coordenar o Plano Setorial de Cidades, né, a adaptação e também o tema da mitigação. No Plano Setorial de Cidades e Adaptação, a gente está ainda na fase, né, de trabalhar os conceitos, né, e o contexto, né, fizemos algumas oficinas com o Ministério do Meio Ambiente e temos alguns parceiros né, já identificados. O que a gente pretende é justamente trabalhar com o Conselho da Federação. Então, a gente entende que a gente hoje tem 2 espaços para a gente discutir isso no nível municipal, né? Tanto no Conselho da Federação quanto no Conselho das Cidades, em que a gente vai apresentar e juntamente com nesses processos, tanto da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano quanto do processo do Plano Clima, a gente vai apresentar, né, no âmbito da Câmara Técnica do Desenvolvimento Econômico Sustentável e Mudança do Clima, no Conselho da Federação. Então, a gente espera que esses dois, digamos, essas 2 instâncias de governança nos ajudem a fazer esse diálogo com a sociedade, né, e com os municípios, que claro, a gente quer que o Plano Clima ele reflita, né, e esse é o desafio nosso, que ele reflita as preocupações e as demandas no nível municipal e estadual. Então, a gente vai fazer esses momentos né, de trabalho conjunto. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem colocado. Eu, juntamente com o Yuri, da Secretaria Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, a gente tem colocado essa preocupação e essa demanda, né, por conseguir conciliar os cronogramas que estão colocados, que são desafiadores, como a Inamara bem pontuou, né? A gente tem o desafio de apresentar até o final deste ano o Plano Clima, então vai ter que ser um trabalho, né? Está sendo um trabalho bem bem preciso em termos de cronograma, mas que a gente tem esse desafio de trabalhar ao longo deste ano e que a gente considera uma oportunidade da gente estar conseguindo rever a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, incluindo o tema da mudança do clima de forma muito estratégica aqui dentro das políticas do Ministério. É isso que eu gostaria de colocar, né, eu fico à disposição aqui no Ministério das Cidades, se puder passar o último, coloco aí o meu e-mail, e ouvir também dos demais, né, dos municípios, enfim, das demandas, como que vocês enxergam que o Ministério das Cidades pode atuar e, assim, e trabalhar de forma muito aberta e participativa junto com os atores locais. Então, eu fico à disposição e agradeço pela oportunidade. Alice, muitíssimo obrigado, Alice. Que fala elucidativa você nos trouxe, vários aspectos importantíssimos da construção da política. E eu já aceito aqui sua provocação, Alice, para dizer assim, a gente está junto nesse desafio. Eu aproveito esse espaço para já dizer que a FNP tem todo o interesse em participar da elaboração com vocês, tá certo, desse caderno das cidades no Plano Clima. Nos propomos a sentar junto e construir essa governança para, inclusive, ajudar, né, na criação de um ambiente que os municípios possam ser ouvidos. Eu acho que vai tornar
o trabalho ainda mais rico, né, e colaborativo. E a gente tem a oportunidade, juntamente com o Consórcio de Integração Sul-Sudeste e a SRI, de coordenar a Câmara Técnica de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Mudanças Climáticas no âmbito do Conselho da Federação. E aí já fica aqui, da parte dos municípios, né, que é exercida pela FNP, Alice, já fica aqui facultado o espaço do Conselho para a gente ter lá um ambiente de concertação federativa do tema. Muito obrigado, tá, Alice? De imediato, sei que você está aí ansioso também, Maurício, para falar. Um grande prazer em tê-lo conosco, Maurício Guerra, diretor de Meio Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente, também um parceiro, né, muito querido, parceiro estratégico, também tem no seu DNA a questão da construção federativa de políticas públicas. E, sem delongas, Maurício, te passo a palavra, seja muito bem-vindo. Eu agradeço, Jeconias, pelo convite realizado para o nosso departamento. Também aqui felicito minhas colegas de trabalho, né, Inamara Mello e Alice de Carvalho, que vêm também atuando e participando conjuntamente na implantação do que a gente vai aqui apresentar a vocês, do nosso programa Cidades Verdes Resilientes, e contribuindo aí para que nossas cidades possam realmente dar o passo da sustentabilidade. Eu queria saber, Jaconias, se eu consigo partilhar aqui minha tela para eu poder iniciar minha apresentação. Pode ser? Com certeza, Maurício, fica à vontade. Tá, então vamos lá. Deixa eu tentar aqui. Ela está sendo visível a todos, não? Perfeito. Tá. Então deixa eu só posicionar aqui. Bom, eu trago aqui para vocês o programa Cidades Verdes Resilientes. Ele teve a oportunidade de ser apresentada pela primeira vez na última COP, onde nós tivemos a oportunidade de ter uma rodada de apresentação aos membros da Frente Nacional de Prefeitos, a algumas outras entidades municipalistas, e assim aquelas voltadas a questões ambientais, como a ANAMA e a ABEMA. E, bom, esse programa ele vem situado, né, diante daquilo, dentro do quadro. Antes disso, queria dizer que ele envolve aí a participação e atuação dos três ministérios, Ciência e Tecnologia, Cidades e Ministério do Meio Ambiente, e tem o apoio da sua implementação pela GIZ a partir do projeto Andos, já mencionado aqui anteriormente por Alice. Eu não estou conseguindo fazer a passagem aqui, deixa eu ver se eu consigo. Agora. Andou, não foi? Correto? Avançou a tela? Pronto, muito bem. Bom, o contexto, como se sabe, ele está desse programa, a gente hoje pode considerar que nós temos grandes problemas ambientais, um deles causado pelo desmatamento, que ocorre tanto em áreas rurais, em áreas florestadas, como também nas áreas urbanas, né? O processo de expansão econômica, tanto para atividades econômicas como a agropecuária, ou a implantação de cidades, ela vem causando sérios problemas ambientais no nosso país. E um outro grande problema que a gente pode observar trata-se da questão da vulnerabilidade aos eventos extremos nas nossas cidades. Eu diria que, na verdade, tem uma imagem apenas de um dos casos, que é a questão das inundações, né, decorrentes das chuvas intensas, mas também temos um outro grande problema que está associado e mais perceptível a partir desse ano, à questão do calor extremo, né? E mais sentido quando nós temos as ondas de calor.
o que vem provocando uma alteração drástica do perfil das nossas cidades em relação a esses dois grandes problemas urbanos que nós temos, né? Diante disso, a gente tem aí, né, os dados que vêm cada vez mais apontando as consequências da questão climática sobre as cidades, né? Então, situação de emergência em diversas regiões devido à seca, ondas de calor, como eu mencionei, que são exatamente esses eventos climáticos extremos que estão vitimando várias regiões do planeta e aqui estão registrados. Um estudo recente da UFRJ que aponta 48 mil mortes por calor no Brasil nas últimas 2 décadas. A gente tem praticamente 6 milhões de brasileiros que foram afetados por chuvas e secas em 2023, e a cada dia que se passa, nós vamos somando eventos dessa natureza em nossas cidades, né? Bom, esses eventos extremos estão associados, evidentemente, como foi demonstrado por Inamara, ao aumento da temperatura do planeta provocado pelas emissões antrópicas. E ele acaba recaindo não só por esse elemento que a humanidade vem provocando no planeta, ele acaba recaindo sobre situações do nosso processo de urbanização e que na sua grande maioria de nossas cidades, ele passa por uma urbanização desordenada, trazendo consequências importantes, como a poluição do ar e da água, a escassez de alimento, o próprio racismo ambiental, tema comumente utilizado hoje para distinguir, para revigorar a questão da desigualdade, e a desigualdade passa também por uma questão de raça, e que leva às injustiças da ocupação do território. Temos aí a falta de infraestrutura adequada e resiliente para essa nova realidade. Temos outro elemento importante, como a perda da biodiversidade, e aí, como falei, nas secas e enchentes e aumento de temperaturas que vão sendo observadas, e que recai sobre esse processo de urbanização desordenada que nós temos, causando ainda mais consequências às populações residentes das nossas cidades. Diante disso, os Ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima das cidades e Ciência, Tecnologia e Inovação estão unindo esforços na construção de uma estratégia federal concretizada no programa Cidades Verdes Resilientes. Ele tem o objetivo de potencializar a atuação do governo frente a esses compromissos da agenda climática e ao desenvolvimento urbano sustentável. Visa, com isso, né, fomentar as estratégias de integração dessas políticas urbano-ambientais e climáticas, voltadas à qualidade ambiental e à construção da resiliência das cidades diante desses eventos extremos e dos impactos da mudança do clima. Nós temos aí, como objetivos específicos, a perspectiva de fortalecer o planejamento e a gestão urbana ambiental de forma estratégica e integrada, tão necessária ao planejamento, e promover também o planejamento e a gestão democrática dessas políticas públicas voltadas ao meio ambiente urbano. Temos também como objetivo normatizar os parâmetros para orientar o planejamento e a gestão urbana ambiental. Um outro objetivo é fortalecer a nossa capacidade de atuação institucional entre os entes federativos relativa à sustentabilidade e emergência climática. Temos também aí como compromisso estimular capacitações, incentivar as ações educativas e informacionais, integrando essas relações urbana, ambiental e clima, e apoiar as pesquisas científicas e soluções tecnológicas para o desenvolvimento urbano sustentável e mudança do clima. A outra ação que nós estamos aí elencando como necessária ao programa é articular as ações do PAC, como demonstrado por Alice, para que nós tenhamos investimentos voltados às áreas verdes e ao aumento dos sistemas resilientes. Potencializar também os serviços ecossistêmicos e a biodiversidade nas cidades, aumentando nossas áreas verdes e a arborização urbana, e, evidentemente, trazendo a integração e articulação desses maciços verdes na cidade. Temos aí também como objetivo articular o programa Periferia Viva e ações voltadas à resiliência climática e qualidade ambiental nos territórios mais vulneráveis, entendendo que a boa parte das nossas cidades, muitas vezes mais de 60% da população reside em áreas
de periferias ou áreas consideradas como territórios periféricos em nossas cidades, né? E com isso, com a extrema vulnerabilidade aí das suas infraestruturas. O programa também tem como objetivo aí elaborar estratégia de financiamento para a implementação. Então, esses são dos pontos, esses são os objetivos centrais, vamos dizer assim, da confecção desse programa, né? E onde isso vai se dar? Quem são os beneficiários desse programa? São as populações das cidades, e que deverá ser considerada toda a sua diversidade, relações em termos de gênero, raça, idade, deficiência, renda e localização nesse território. A gente aponta como indispensável a linha de prioridades a serem destacadas para a primeira infância, para que a gente possa ter um desenvolvimento infantil integral de qualidade. Isto é um direito hoje obtido por legislação federal, que atribui o direito ao meio ambiente como essencial à primeira infância. A outra questão que a gente destaca como localização do território, né, é, como já disse, atuar sobre os territórios vulneráveis, tentando reduzir as suas desigualdades e os riscos de desastre de origem climática, como a gente vem observando a cada dia que se passa. Há também um objetivo de compreender, né, um recorte territorial e destacar as ações específicas para as cidades amazônicas, diante da sua alta vulnerabilidade comparativa em relação ao restante do país. Quando a gente observa os ODS implantados no país, os piores índices são aqueles destacados para as cidades amazônicas. E teremos também um olhar especial às cidades metropolitanas e às médias cidades, que vêm contando com ampla ampliação, né, com destaque a sua ampliação das áreas urbanizadas nessas cidades médias também, e que começa também a ter problemas graves, assim como a gente observa nas cidades metropolitanas. E aí, evidentemente, o recorte daquelas cidades que têm alta vulnerabilidade climática, seja ela por incidência das precipitações ou aquelas por seca e aridez, como a gente vem observando nos estudos mais recentes. Bom, e qual seria o foco da atuação temática, né? Quais seriam as abordagens a serem atuadas no território? Nós temos aí a abordagem temática das áreas verdes urbanas e cobertura vegetal, uso e ocupação sustentável do solo, então são temas importantes a serem observados, infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza, tecnologias de baixo carbono e mobilidade sustentável, né? O que seria, então, essas áreas verdes? Evidentemente, seria o apoio, né, o aumento de nossas praças e parques no nosso território e das áreas protegidas, e também a cobertura vegetal, ou seja, a arborização das nossas cidades. No uso e ocupação sustentável do solo, é observar os planos diretores e o zoneamento ambiental municipal como instrumentos fundamentais à promoção dessa sustentabilidade do uso e ocupação do solo. Na infraestrutura verde, soluções baseadas na natureza, todas as soluções referentes a tornar nossas cidades verdes e azuis, tornar elas de infraestruturas necessárias que contemplem aí as soluções baseadas na natureza, então, como jardim de chuva, praças filtrantes, que possam absorver as águas da chuva, outras intervenções de natureza para despoluir nossos rios, e tantas outras soluções que nós encontramos hoje como ferramentas para soluções baseadas na natureza, como os próprios corredores também verdes, né? Os corredores ecológicos. Tecnologia de baixo carbono, a gente tem observado uma necessidade enorme, a gente tem compromissos internacionais que primam em reduzir por 50% as emissões das construções e chegarmos em 2050 com a neutralização das emissões de gases de efeito estufa do setor da construção civil, como um grande exemplo de atuação nessa tecnologia de baixo carbono, além, evidentemente, de aumentar a transição energética para linhas renováveis na questão das energias, né? Na mobilidade sustentável, a gente destaca aí os novos caminhos atribuídos à mobilidade ativa, a cidade em que a gente possa ter a maior
dispersão e maior de serviços em todos os territórios da cidade, diminuindo distâncias e aumentando também nossas calçadas e ciclovias para melhorar o deslocamento sustentável em nossa cidade. Além disso, de investimentos e aportar recursos para a transformação também da nossa matriz energética no setor da mobilidade, né? Bom, eu queria dizer, Jaconias, que tudo isso, nesses objetivos, né, que estão aí apresentados, configurado com esses temas, eles vão atuar em 5 linhas de apoio, né? Uma é essa articulação institucional, criando oportunidades importantes aí de consulta e deliberação junto às diversas áreas técnicas que atuam nessas áreas, né? E, sobretudo, nessas ações ministeriais. A outra é promover orientações técnicas e normativas para que a gente possa fazer essa transformação de um novo marco normativo que possa prever aí a ampliação dessas áreas verdes e dando maior qualidade ambiental em nossas cidades com a constituição desses novos marcos normativos. A outra é atuar firmemente no apoio aos municípios, disponibilizando todo tipo de material informativo e formativo, dando possibilidade que as orientações nacionais possam ajudar aos municípios e estados a tomarem essa mudança de rumo para uma cidade mais sustentável e resiliente. O outro, evidentemente, um papel importante do governo federal é apoiar projetos, lançando editais de chamamento público para todas essas áreas que estão vinculadas a áreas verdes, cidades sustentáveis, adaptação dos ambientes urbanos, à mudança do clima, e também promovendo aí um acompanhamento e fiscalização e apoio na execução desses projetos. A gente sabe que um dos problemas centrais dos municípios e estados tem muitas vezes a capacidade instalada para o desenvolvimento de projetos com essa montante da sustentabilidade. Então, é importante o governo federal, no que for possível, e articular, evidentemente, com outras iniciativas internacionais, inclusive, para que a gente possa apoiar cidades e estados no desenvolvimento de projetos com essa vertente de sustentabilidade e resiliência climática. A outra coisa importante é articular o máximo possível de financiamento, aumentando a capacidade de investimento do poder público e de outras iniciativas para que a gente consiga fazer a transformação dessa cidade. No âmbito internacional, a gente vem discutindo, né, o Ministério de Relações Exteriores, com o Ministério do Meio Ambiente, a implementação do Fundo de Perdas e Danos para que a gente consiga ampliar a capacidade de investimento nas ações de adaptação das cidades frente às mudanças climáticas. Então, é importante estarmos atentos a esse caminho que será discutido nas próximas COPs e que deverá ter sua regulamentação avançada para que a gente consiga ter acesso a esses recursos. É um dos caminhos que aí a gente deve buscar, fora as linhas de financiamento já existentes, como o Fundo Clima e o próprio PAC, como ações importantes para essa nova releitura necessária para as cidades. Eu quero dizer a vocês que nós estamos no momento da consolidação desse documento, do programa Cidades Verdes Resilientes, em que a gente deve ter, com o apoio da GIZ, por meio do projeto Andos, a consultoria instalada para que a gente possa fechar um texto base do programa Cidades Verdes Resilientes, com o seu plano de trabalho, com suas linhas principais desenvolvidas, e com isso a gente, em maio, a gente avança no modelo de governança desse programa, para que de junho a agosto possamos divulgar esse material e ter a colaboração das representações dos municípios, dos estados e da sociedade civil na moldagem desse programa que vai ser tão importante para a implementação das ações de financiamento dos estados, né? E em setembro, a gente pretende apresentar uma linha de financiamento própria ou uma linha de financiamento residente em outros programas que vão aprimar pelo apoio à implantação aí de mais projetos, de apoio a mais projetos nas cidades para consolidar áreas verdes
e soluções baseadas na natureza. Então, é um pouco o cronograma de implementação que nós pretendemos trazer com a consolidação do Cidade Verde Resiliente e destacar já de agora a todos que estão participando nesse momento e à Frente Nacional de Prefeitos a necessária participação de vocês nesse processo que deve se dar aí com 5 encontros participativos ao longo de junho a agosto, para cada um daqueles temas que eu mencionei anteriormente. E com isso a gente vai estabelecer o plano de trabalho e os principais instrumentos que deverão chegar às cidades para que a gente consiga realmente, com esse grande esforço de instrumentos que a gente tem visto, como o plano de adaptação, o plano de mitigação e também o programa Cidade Verde Resiliente, para apoiar a transformação da nossa cidade. É isso que eu deixo aqui com você, Jeconias, e com todos que estão participando, para que logo, logo a gente consiga consolidar nossas esferas de participação e termos o Cidade Verde Resiliente sendo implementado em todas as cidades. Te agradeço. Tira aqui o compartilhamento da nossa tela. Ok, Para que a gente Maurício. possa debater. Eu consegui, não? Agora. Agora sim, perfeito, Está de Maurício. volta. Nós que agradecemos, Maurício, a tua disponibilidade e também a tua apresentação. Eu queria fazer uma rápida observação, Maurício. Inclusive, a gente conversou um pouco sobre isso na oficina de federalismo climático semana passada. A gente, obviamente, né, os subnacionais, especialmente os municípios, sempre veem com bons olhos quando são anunciadas novas oportunidades de acesso a recursos para financiar a ação climática. A gente tem algumas questões que precisam ser consideradas e daí a nossa assistência na participação da formulação desses programas, né? A gente precisa fazer com que as regras de acesso a esses recursos elas sejam revistas para que possam ser mais amplas, né? Para que uma quantidade maior de municípios possa participar do jogo e possa ter acesso a esses recursos que são fundamentais para o financiamento das ações municipais. Mas a gente, assim como eu falei para a Inamar e para a Alice, Maurício, e a gente contigo também tem um amplo canal de diálogo, a gente está à disposição para, no que nos couber, né, avançar nesse diálogo e tentar, né, criar esse ambiente mais inclusivo para as cidades. Muito obrigado. Agora, pessoal, a gente selecionou aqui algumas perguntas que foram feitas pelos participantes, algumas também pela nossa equipe. É claro, o tempo é exíguo, a gente já está aqui a 2 minutos do tempo de encerramento do nosso encontro. Vamos passar um pouquinho, 10 minutinhos só. Informo que as apresentações que foram feitas, né, o material vai ser disponibilizado para os participantes, tá certo? E, enfim, a gente vai estar aqui juntos nesse diálogo contínuo. Eu queria lembrar que esse é o primeiro de uma série de 3 webinários, tá bom? Já fica aqui o convite para, em maio, a gente estar junto novamente em outro espaço parecido com esse. Bom, vamos às perguntas. A Natália formula a seguinte questão e a gente direciona aqui para a Inamar e para a Alice. A interação com os municípios para a construção do Plano Clima contemplará algumas cidades e será assunto para a Conferência das Cidades, que será retomada? Haverá suporte para os municípios para a construção de planos de ação municipais? Inamara e Alice. Acho que eu posso começar, Alice, e você complementa. Bom, Natália, vai sim. É, na verdade, existe um processo que é orientado pelo MMA e nós devemos reunir o conjunto dos conselhos nacionais e fazer um debate amplo sobre o processo de elaboração do Plano Clima como um todo. Mas, como você deve ter visto na nossa apresentação, os planos setoriais, eles são organizados, conduzidos pelos pontos focais, pelos ministérios respectivos a cada tema. Então, o Ministério das Cidades cuida da elaboração do processo, né, deste plano de adaptação
para cidades e vai ter um processo próprio de mobilização, de engajamento, né, de escuta aos atores dos diversos segmentos, que aí a Alice pode detalhar mais para vocês a partir daquilo que é a elaboração do plano de trabalho do próprio Ministério das Cidades. Mas a ideia é que municípios, assim como os diversos outros atores que são muito relevantes para a elaboração desta política pública, nós estamos fazendo uma série de escutas e reuniões para garantir a coleta de subsídios e de contribuições envolvendo aí diversas instituições. E sobre o suporte para os municípios para a construção dos planos de ação municipal, também nós estamos propondo, né, por meio de um projeto chamado Adapta Cidades, o apoio a 260 planos municipais de adaptação, e é uma iniciativa que a gente começa pelos estados ainda este ano, que devem assumir a coordenação, e a partir do ano que vem nós teremos aí um conjunto de municípios sendo apoiados pelo governo federal com a participação ativa dos estados. A ideia é que a gente comece pelos municípios considerados críticos, ou aqueles que registram maior número de ocorrências de pessoas desalojadas, de óbitos, de desastres climáticos. Tem uma lista elaborada a partir de um trabalho da Casa Civil, que tem 1.942 municípios constantes nesta listagem, e a gente vai, a partir daí, um processo aí de outros filtros, como a questão populacional, como a questão, né, do próprio interesse dos municípios, a escolha de 10 municípios por estado. Então, logo, logo vocês vão ter mais notícias acerca desse trabalho. Acho que a Alice pode complementar sobre o envolvimento aí do Concidades e da conferência. Obrigada, Inamara. Só detalhando também, o Ministério das Cidades também está junto com o Ministério do Meio Ambiente, né, nessa questão dos planos de adaptação, e a gente também quer, junto com essa escolha desses municípios, apoiar alguns municípios, os mesmos municípios que a gente trabalhar nesse projeto dos planos de adaptação local, a gente quer trabalhar com os instrumentos de planejamento urbano, como o plano diretor ou o zoneamento, enfim, especial de interesse social, o que os municípios identificarem como mais estratégico, tá? Para isso, a gente tem um destaque orçamentário de 10 milhões, né, para a gente selecionar alguns municípios do país, para a gente trabalhar justamente os instrumentos de planejamento urbano alinhado com a questão climática. Esse é um dos primeiros pontos que eu queria colocar. E o processo de participação, como eu coloquei, o Plano Clima, né, como a Inamara bem pontuou, vai ter o processo, né, de consulta pública ao final, né, que a gente também espera colher, né, as impressões de todos os segmentos da sociedade, mas ao longo da elaboração, a gente vai ter alguns momentos, tanto no âmbito do Conselho das Cidades, das reuniões, né, colocadas no Conselho das Cidades, quanto no Conselho da Federação, como eu coloquei. Talvez a gente não consiga ouvir todos, né, os 5.570 municípios do país, mas através, né, da Frente Nacional de Prefeitos, das entidades municipalistas, a gente espera justamente conseguir disseminar e assim, ampliar um pouco o olhar desses planos que a gente vai estar elaborando, tá? Então, ao longo deste ano, a gente tem esse desafio. Tanto trabalhar a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, e aí ela vai ser trabalhada no âmbito das conferências municipais, estaduais e federais, e dentro da Política Nacional de Desenvolvimento Urbano. Queria deixar isso bem claro. O tema da mudança climática, ela também é um tema que vai estar posto, né? Mas aí na perspectiva de alinhar o tema do desenvolvimento urbano com a perspectiva climática, né, em termos de instrumentos. Isso a gente vai trabalhar ao longo deste ano no ciclo de conferências das cidades. E no âmbito do Plano Clima, a gente vai ter alguns momentos em que a gente vai abrir para a discussão, né, junto do Conselho da Federação e junto das reuniões que ocorrem aqui em Brasília com os representantes do Conselho das Cidades. É isso que... E aí, eu acho que, como o próprio Jeconias já colocou, eu acho que é um desafio nosso, né, e junto com o Conselho da Federação, a gente
trabalhar num desenho, né, em que fique bem representativo e a gente consiga, né, colher as contribuições de todos os municípios, mas acho que a gente vai precisar desenhar isso junto no âmbito do Conselho da Federação, tá? Esse é a forma como a gente vislumbrou de conseguir trazer os municípios para esse processo, né, de elaboração do plano e do caderno de cidades. Junto com o caderno de cidades, eu queria só lembrar, a gente também tem um outro caderno que o Ministério das Cidades também participa, que é o Catástros Naturais, né? A gente também participa junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional, que é a perspectiva da defesa civil e da prevenção de desastres, tá? Então, a gente também está atuando junto, sob a coordenação do Ministério do Desenvolvimento Regional e da Integração do Desenvolvimento Regional, nesse caderno dos desastres, da prevenção de desastres. Muito obrigado, Alice e Namara, perfeito. Mais uma pergunta aqui. Inamara, essa foi feita pela nossa equipe aqui para você. Como a Secretaria Nacional de Mudança Climática espera que os municípios participem da construção do Plano Clima Adaptação? Muito bem. Nós estamos disponibilizando um conteúdo acerca disso, então, assim, a gente está tornando público aquilo que é o processo, as diretrizes, os princípios, objetivos, para que sejam apreciados pelos diversos atores. Nós fizemos a primeira oficina e nós teremos uma segunda rodada de oficinas aí para se debruçar mais detidamente sobre este conteúdo entre os meses de agosto e setembro. Mas até lá, nós, Jeconias, devemos fazer várias rodadas e participação em muitas atividades para garantir a divulgação deste processo, qual é a política, e estamos muito abertos à escuta, ao diálogo, a este processo de contribuição. Nós entendemos que o planejamento nacional, ele precisa garantir a integração com governos municipais e estaduais. Essa é a primeira questão. Então, nós estamos trazendo como diretrizes para os planos setoriais que possam, nas suas ações, nas suas iniciativas, também prever medidas de adaptação, integrando essa governança multinível, essa integração entre os entes federativos. Agora, obviamente que não é um processo simples ou fácil, né? A gente está disponibilizando por meio da plataforma Brasil Participativo, para que todo e qualquer cidadão brasileiro ou brasileira consiga apontar metas prioritárias em todos os 15 planos setoriais de adaptação, além dos planos setoriais de mitigação. Então, qualquer pessoa pode indicar, fazer indicações. Nós temos discutido com as instituições representativas dos municípios, e a gente espera fazer uma grande rodada quando a gente já tiver este conteúdo mais bem elaborado. Na primeira oficina, nós tratamos de apresentar aquilo que era o processo, as diretrizes mais gerais, o conteúdo da estratégia nacional. E no segundo momento, a gente vai apresentar o que os diversos setores do governo trataram de elaborar de medidas e iniciativas para o enfrentamento à mudança do clima. Também lembrando que os municípios podem participar das etapas das conferências municipais de meio ambiente. Essas conferências, elas já foram, o processo de conferência já foi lançado pela ministra Marina Silva. Ele é aberto e é importante que os municípios garantam um engajamento nesse processo, e por meio da conferência nas etapas municipais, os municípios terão a oportunidade também de tratar, né, de apontar questões relacionadas à agenda climática. Perfeito, Namara. Ótimo, excelente. Mais uma pergunta da Lorena para você, Alice. Eu trabalho com acesso à água e saneamento para áreas ribeirinhas no Amazonas. Como faço para me conectar com essas políticas públicas de acesso à água? Não sou do setor público, mas sim do terceiro setor.
Bom, Lorena, né? A gente está com o processo de seleção do PAC, como eu citei, acho que uma das nossas frentes dentro do Ministério é justamente apoiar os municípios. O que eu diria, assim, a gente, né, apoia os projetos que são trazidos pelos municípios, né, ao governo municipal, para apresentar, historicamente não trabalhava em área rural, mas esse ano, né, o ano passado, ganhou esse mandato em trabalhar em áreas rurais, né, junto com o FUNAS e outras instituições públicas que também trabalham, mas a gente tem, né, disponível no PAC um volume de investimentos para apoiar os municípios em área rural na frente de abastecimento de água. Tá? E além disso, a gente também trabalha Eu acho que a né? conexão da Alice, mais uma vez. Voltei. Estou ouvindo vocês, não? Bom, estão me ouvindo? Ok. Ah, Desculpe, assim, parece que foi a minha que travou aqui, Alice. Perdão. pronto. Agora eu consegui conectar no computador aqui, vamos ver. Só como eu ia dizendo assim, a gente geralmente a gente apoia, né, os municípios, né? A gente apoia os projetos que são apresentados pelos municípios aqui no governo no âmbito do PAC. Tá? Então, o que eu diria é para articular junto aos municípios esses projetos para abastecimento de água em área rural. Historicamente, o Ministério das Cidades não atuava, né, na área rural, mas com as mudanças que tiveram, né, no arranjo em relação ao apoio a saneamento, o Ministério das Cidades agora também apoia o abastecimento de água em área rural. Então, a gente tem disponibilidade. Além disso, apoio com os nossos cursos, né, as nossas políticas de capacitação, né, para os gestores locais, na questão do acesso a recursos, a projetos de abastecimento de água. Tá? Isso está no âmbito do programa Capacidades. Perfeito. Muito obrigado, Alice. Maurício, também temos uma pergunta aqui para você. Como os municípios poderão acessar na prática o programa Cidades Verdes Resilientes? Tirar meu som agora. Veja, é isso. Nesse momento, a gente está no momento da consolidação do documento, né? Então, a gente vai ter as etapas participativas referente como vai se dar, qual é o cenário de cada eixo, de cada abordagem temática daquela, como é que está a situação no país, e quais são os instrumentos importantes para mudar essa condição desse cenário e um plano de trabalho. Então, cada eixo desse vai ter esse tipo de material e que a gente vai discutir em oficina. Depois disso, a gente vai trabalhar a questão do acesso ao financiamento, né? E disponibilizar, e tentar disponibilizar para cada linha dos ministérios orçamentos para a implementação de cada um desses eixos que estão ali elencados, né? Então, a nossa perspectiva é que em 2025 a gente abra já linhas específicas voltadas ao programa, né? Tanto do Ministério da Ciência e Tecnologia, quanto do Ministério da Cidade, quanto do Ministério do Meio Ambiente, né? Então, é um pouco, a gente está numa trajetória de construção desse programa para aí sim liberar as linhas. Já imediatamente, você já observa na apresentação de Alice, já tem ações que têm a ver com esse tema, né? Então, o próprio plano diretor, a linha de acesso que vai ter 10 milhões relacionado ao plano diretor. Esse ano aqui no Ministério, a gente liberou recursos, aliás, 2023, para agricultura urbana, né? Compostagem, agricultura urbana, e liberamos também recursos para conexão de unidades de conservação a partir de ciclorrotas turísticas, né? Então, é uma forma de como isso vai acontecer no próximo ano em relação a esse tipo de abertura de linha de financiamento, né? Perfeito, Maurício. Bom, pessoal, dado o adiantado da hora, né, passamos aqui 15 minutos do tempo inicialmente previsto, gostaria de encaminhar o encerramento desse webinário, obviamente agradecendo penhoradamente a participação de todos vocês, de todas,
Acredito que foi, Inamar, Alice e Maurício, assim, um espaço muito rico para essa comunicação entre o governo federal e os municípios. A FNP, mais uma vez, se coloca à disposição para patrocinar esse diálogo e, como a gente estava falando semana passada, mais do que o diálogo, a ação federativa conjunta, né? Esperamos que vocês tenham gostado, tenham se apropriado das informações, das ricas informações que foram compartilhadas, e fica aqui o convite para que em maio, em data que a gente vai comunicar para vocês com antecedência, a gente possa estar mais uma vez juntos, né, nesse espaço, que é um espaço de integração promovido pela Coalizão pelo Desenvolvimento Urbano Sustentável da Amazônia, com iniciativa da FNP, GIZ e WRI. Da nossa parte, um abraço a todos e a todas e até a próxima. Muito obrigado.